Bom dia para todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E nós reinamos junto com Ele, porque temos o Espírito Santo de Deus conosco. Vamos examinar as Escrituras, Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Que palavra linda, maravilhosa. Quem sou eu para acrescentar alguma coisa aqui dessa palavra, né? Mas pelo que eu entendo, né? No meu entendimento é que Deus, ele falava diretamente, né, com os nossos antepassados. Ele falava diretamente com ele, né, os escolhidos dele, né, os profetas, né. Ele falava diretamente com os profetas, passava mensagem para os profetas, o profeta passava para as outras pessoas, né. Mas nos últimos dias, esses últimos dias eram aqueles últimos dias daquela geração, né? Quando Jesus se manifestou, né? Veio e se manifestou para libertar aquele povo do pecado, né? Que ele veio tirar o pecado daquele povo, que o pecado era a transgressão da lei de Moisés, que aquele povo não conseguiam cumprir, e só Cristo conseguiu fazer isso, né? Ele sofreu, padeceu. Bom, a história todos já sabem, né? A história de Cristo. E ele veio para aquele povo e serve para nós hoje, né? E ele veio e purificou, né, os seres humanos dos seus pecados, né? Daquele tempo lá. E graças a Deus, né, que o Cristo fez isso, né, por nós, porque se não fosse por meio de Jesus Cristo, nós não seríamos hoje purificados, né, dos nossos pecados. Que com certeza estaríamos naquela lei ainda, né, se Jesus não tivesse tirado aquela lei do pecado, né? O pecado era a transgressão da lei de Moisés, que ninguém conseguia cumprir aquela lei. Por isso que Jesus veio como um cordeiro santo, né? Veio e se entregou, né, a sua carne, né, para sofrer por aquele povo e conseguiu libertar aquele povo daquela lei, daquele pecado. E agradecemos muito hoje ao bendito Deus, né, que por meio deles hoje nós somos libertos, somos livres, somos benditos do Senhor, temos o Espírito Santo. Então, continuando aqui. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: Eu serei o pai dele e ele será
meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Graças a Deus. Então, nós somos privilegiados de ser chamados por Deus de filho, né? Através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O primeiro filho, né? Se fez... o primeiro filho a ser manifestado, né, foi Jesus Cristo, né? Através dele nós nos tornamos filhos de Deus. Graças a Deus. Nem os anjos não tiveram esse privilégio, né, de ser chamado de filho, né, e nem chamar a Deus de pai. Nós temos esse privilégio, graças a Deus. O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Então, Deus nunca amou o mal. O mal sempre existiu e o mal continua existindo. Diferente do pecado, que o pecado era a lei de Moisés. Agora o mal continua. O mal, ele continua na natureza humana hoje. Mas nós temos o Espírito Santo que nos direciona para o bem. Nós temos que procurar fazer o bem. Porque quem praticar o mal, ele vai sofrer as consequências depois. Antes era julgado, né, por Deus, aqueles antepassados era julgado. Hoje a gente é julgado aqui mesmo, né? Faz o mal e a gente mesmo colhe as consequências. Então vamos procurar fazer o bem, porque Deus ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu, graças a Deus, e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as escrituras também dizem: Tu, Senhor, no começo criastes a terra e com as tuas próprias mãos fizestes o céu, os céus. A terra e o céu vão acabar. A terra e o céu aqui quer dizer aquela Jerusalém, aquele povo de Jerusalém. Não é o céu físico, a terra, ela nunca vai acabar. Os céus e a terra nunca vai acabar, né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mas tu viverás para sempre, eles ficarão velhos como roupas, tu dobrarás como o dobram um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Graças a Deus. Então, isso é uma palavra maravilhosa que nos anima, que nos alegra. Nós temos esse privilégio de ser chamados filhos de Deus. Nós chamá-los de Pai. Até os anjos não tiveram esse privilégio e nós temos hoje. Então, vamos ouvir a palavra de Deus, que é maravilhosa. Ela nos dá direção para o bem. Aqui no capítulo 6 está escrito uma coisa muito maravilhosa. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: quem é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal? Para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe destes a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele.
Graças a Deus. Então, ele primeiro foi Jesus, né? O nosso primeiro o irmão, o primogênito, né? Através dele nós recebemos a glória de Deus também, o privilégio de ser chamado filhos de Deus. Louvado seja Deus. Depois continuo com outro estudo. Tá bom, meus irmãos? Quem gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal. Para quando eu fizer outro vídeo, já ir direto para vocês. Deixa eu só ler mais uma passagem aqui que é maravilhosa. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Aqui ele está falando do povo, né, quando estavam no deserto, né? Eles desacreditaram, né, de Deus quando estavam naquela prova, naquele, né, 40 dias no deserto, né? Mas tudo que eles pedissem, Deus dava, Deus fazia aparecer água de uma pedra, mandava pão do céu, maná, né? Deus não deixou que eles passassem necessidade, mas eles reclamavam, né, mesmo assim. Mas esses que reclamaram, eles não viram a terra prometida. Então é maravilhoso. Deem ouvido à palavra de Deus, porque tem muita gente pregando, né? Prega a palavra de Deus desde os antepassados. Mas vamos ver se essa palavra te dá paz, te dá alegria, se você se completa com essa palavra, tá? Porque eu há muitos anos fiquei em igreja ouvindo a palavra de Deus, mas nunca senti Deus realmente, sabe, dentro de mim. E hoje eu me sinto, porque o povo ensina errado, o povo distorce a palavra de Deus, as religiosas distorcem, sabe? Tudo que Jesus fez, eles querem fazer. Se Jesus fez, foi para que nós descansássemos, acreditássemos nele. Tá? Eu não vou fazer aquilo que Jesus fez, senão Jesus não precisava ter vindo, ter feito nada. Jesus veio e fez exatamente porque ninguém conseguiu cumprir aquela lei. E com certeza nós também hoje, com certeza também não cumpriríamos. E Jesus veio e fez isso por nós. Hoje nós temos que crer nele, que acreditar, que ter fé naquilo que ele fez e viver bem, viver feliz, né? Com a graça de Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo para nos direcionar, para lutar conosco, né, o dia a dia, porque é um grande desafio, uma grande batalha. Existe mesmo essa batalha dentro de nós, como está escrito na Bíblia também, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço, porque há uma luta entre a carne e o espírito, né? Mas o espírito é maior, o espírito é mais forte, tá? Então vamos acreditar no Evangelho de Cristo, e não é por fazer alguma coisa, vamos supor, sacrifício, um jejum, uma campanha, essas coisas da lei, sabe? Tudo, dízimo, santa ceia, batismo, todas essas coisas é da lei, gente. É da lei. Eu já fiz isso, mas hoje eu entendo que não é para existir mais isso. Hoje nós temos que viver pela fé. Pela fé é acreditar no invisível e não crer naquilo que você faz, que você vê, sabe? Se você faz uma coisa achando que Deus vai fazer alguma coisa por você porque você está fazendo aquilo, Deus não vai fazer mais. Deus, ele
Ele nos deu de graça, sabe? A salvação Ele nos deu pela graça, porque nós não conseguimos mesmo obter a salvação por merecimento. Não, ninguém conseguiria. E Deus, Ele deu de graça isso aí. A salvação é pela graça de Deus. A salvação do Espírito, né? Essa matéria aqui, ela não vai para o céu, ela vai ficar. Então nós temos que ir combatendo as obras da carne, né? Pelo Espírito Santo. E fazendo sempre ativar o Espírito em nós, para que tenhamos paz, tenhamos alegria, para que vivamos bem, reinamos em vida, reinamos uma glória de Deus aqui nesta terra mesmo, sabe? É maravilhoso quando a gente entende a palavra de Deus, a gente descansa, a gente não vive em busca, sabe? Buscando Deus. Ah, vou buscar Deus para perdoar meus pecados. Não, nós não temos pecado mais. Nós temos que evitar o mal. Fazer o mal, não podemos fazer o mal. Então, nós já vivemos, nós já reinamos em vida hoje. Jesus veio e fez isso por nós. Graças a Deus por esta palavra.